Olá! Estamos aqui, né, esperando você entrar aqui no nosso canal. Muita coisa boa nós vamos conversar, falar sobre um assunto pertinente da nossa vida. E muitas vezes a gente, por tão pouco, a gente deixa de lado. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para conversar sobre esse assunto. Então já vai aí trazendo as pessoas para o nosso canal, vai trazendo as pessoas para o nosso, né, canal para curtir, para visualizar, manda esse link, copia o link, manda para todo mundo, mas vai entrando conosco, né? Vai entrando e vai já se sentindo à vontade aqui conosco. Estamos aqui para conversar sobre algo muito sério, né? E hoje nós vamos começar mais uma jornada de várias lives, de vários momentos em que vamos estar juntos, conversando, passando essa realidade, esse evento de poder viver essa graça, né? De fazer parte de um grupo de pessoas que conseguem vencer, sim, a ansiedade. É para todos. E é por isso que nós estamos aqui conversando. Seja bem-vindo você que já está aqui no meu canal, seja bem-vindo você que já está aqui conosco, venha participar, chame as pessoas, é de muito bom grado que conversemos sim sobre um assunto que é muito preocupante por aí afora. Mas hoje vamos falar de forma bem diferente. Você deve estar assim, ai, padre, de novo, vindo falar sobre esse assunto. Olha, eu já vou dizer bem fácil. Você quer vencer esse mal? Fica. Você quer continuar não vencendo e continuar buscando coisas gratuitas, coisas de qualquer jeito? Vá para o seu mundo. Mas se você quer vencer, fique aqui conosco. Você tem muito a ouvir, muito a entender e juntos nós vamos vencer esse mal. Olá, eu sou o Padre Zeton e hoje estamos aqui para falar de algo importantíssimo para a sua vida, para a minha vida, para vencer a ansiedade. Abrindo essa live, nós vamos ter 2 vezes por semana aqui no meu canal do YouTube. Isso, nós vamos estar sempre ao vivo conversando sobre algo, trazendo uma grande novidade e ampliando o seu conhecimento para vencer esse mal e cair fora dele. Então, sou o Padre Zeton, muito conhecido como Padre DJ Zeton. Isso, estamos por aí evangelizando nas missas, nas pregações, na música eletrônica. Estamos aí com um grande evento, fazendo as quermesse, né? Por aí afora, uma grande turnê. Padre DJ Zeton na quermesse. Então, você pode aí aqui de Santo Amaro me receber a qualquer momento na sua festa. Estamos com muita agenda. E também formada em psicanálise, formada em psicanálise e ampliando conhecimentos sobre as crises de ansiedade. Às vezes é algo muito sério e a gente deixa para lá, vai protelando, eu não consigo, tem que gastar. Depois que tiver que parar no médico, vai ter que comprar os remédios mais caros de tarja preta, vai ter que pagar altas consultas, vai ter que pagar altas terapias de longas datas. E eu não estou dizendo que aqui você já vai ser curado 100%, mas vai diminuir bastante a sua procura por algo imediato e você, de repente, vai para um caminho muito mais tranquilo para chegar a essa atitude de viver a graça de uma vida feliz, um caminho totalmente que vai te levar para a paz. A paz, muitas vezes a gente confunde a paz com aquela situação de estar numa beira do mar, né, lá com as mãos para cima, deitadão, naquele solzão, ouvindo aquele barulho do mar. Viajei para a roça, passei final de semana em tal lugar. É uma paz. Isso chama descanso. Mas existe a paz que é um estado de vida em que você está equilibrado em muitas situações dentro dela. E que é preciso você se conhecer para poder chegar a este estágio e viver essa realidade de paz. E é aí que eu quero apresentar a você aqui, né, através dessas lives e que vem pela frente, como a gente vencer. Então é preciso a gente entender o seguinte: existe
um transtorno que é um bichinho sem vergonha que tem causado uma bagunça na vida de muita gente, que a gente chama de transtorno de ansiedade. Existem vários modos de a ansiedade agir na nossa vida. Existe a TAG, a TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, que é essa que eu quero trabalhar muito aqui, porque ela é generalizada, ela bate em qualquer situação da sua vida, ela vai fazendo um monte de bagunça na sua vida, e eu quero apresentar alguns testemunhos. Eu não sou autorizado a falar os nomes de pessoas aqui. Eu geralmente, alguns testemunhos em futuras lives, na aula que eu vou dar lá em julho, eu vou trazer pessoas ao vivo junto comigo dando testemunho. Mas eu posso falar da história, né? E você pode acreditar ou não. Eu não ia perder meu tempo de estar aqui com você contando mentira. Então já é um processo que precisa ser cortado aqui. Mas eu posso apresentar a história porque você pode se identificar com essa história. Muitas vezes, quando eu estava estudando e vendo os casos e aprendendo a lidar com eles, eu fui me encontrando, fui me identificando, fui sabendo coisas sobre mim que eu nem imaginava. E por isso, meu irmão, minha irmã, é um assunto para lá de vasto que nós vamos entrar agora. Então eu quero contar a história de um rapaz, né? Vamos botar um nome fictício nele, Dalton Dutra. O Dalton é um rapaz que me procurou há uns bons tempos atrás, uns cerca de 2, 3 anos, período pandêmico. E nesse período onde todo mundo estava passando ali por medo, medo de perder emprego, medo de morrer, medo de perder ente querido, medo de ficar doente, um monte de tipo de medo. E ele, através de toda essa dinâmica, pressão no trabalho, pressão na sua vida, pressão em casa, ele começou a desenvolver esse transtorno que foi diagnosticado transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. Passando por muitos psicólogos, ele passou por 3 psicólogos. Quais estavam sendo o problema? Não é que os psicólogos não conseguiram vencer, ajudar, não é isso. O problema é que ele não estava conseguindo, né, gerir a medicação. Então foi instruído a ele passar também pelo psiquiatra. E o psiquiatra, ele foi ali, né, diante disso, geriu uma medicação diante dos outros que não conseguiam, e os psicólogos, né, conseguiam amenizar muita coisa, mas pela falta de medicação, para acalmá-lo, criou um monte de problema na vida dele. E ele foi percebendo que ou a medicação fazia ele dormir demais, ou a medicação fazia ele ficar abobado demais, e isso gerava ainda mais ansiedade na vida dele. Foi quando a gente se encontrou. Ele participou de uma missa comigo, e no final da missa ele pediu para conversar e queria uma ajuda espiritual. E só em olhar o semblante dele, porque eu estava terminando de cumprimentar as pessoas no final da missa, e eu senti que ele estava me esperando, e pelo semblante eu senti que ele estava muito, muito ansioso, que ele não estava se controlando. Sabe quando você não quer esperar, você não aguenta esperar, mas de uma forma assim, não natural porque você está apressado, ou porque você tem um outro compromisso e talvez se atrase, não, mas é porque você está com ansiedade tão exacerbada, tão forte, que você fica agitado. Aí eu logo me despedi das pessoas e já fui conversar com ele lá. E na conversa já fui percebendo no modo de falar, no modo de gesticular, né? Eu falei, esse cara tá com um TAG. Mas deixei ele falar por um bom tempo. Ele contou um pouco da história dele, né? Ele trabalha num serviço que é muito puxado, um serviço que lida com pessoas, um serviço que lida com o ser humano. Trabalhar lidando com um ser humano é difícil? É, porque cada um tem um pensamento, um jeito de ser, um modo de falar, um modo de pensar, um modo de agir. E às vezes quando você lida com essa esfera toda unida, é complicado. E ele somou tudo isso dentro do coração dele. Medo de perder o emprego, medo de perder a família, medo de perder a vida. Então, diante disso, desencadeou nele, ora tá com medo, ora o pânico, né? Ora a procrastinação, ora o mitismo, e assim uma bagunça virou a cabeça dele. Então,
o que a gente foi fazendo. Eu falei, olha, você precisa controlar. Então, de cara, eu já sentei ele no divã, falei para ele ficar deitado ali, falei para ele ir respirando, fui aplicando um exercício de respiração, ele foi entrando naquela respiração e eu fui sentindo até as pálpebras dele ficarem mais calma, mais branda. E quando ele entrou num estágio de brandura, a gente começou a conversar e fomos ali, né, divergindo, conversando sobre cada coisa. E ali nós levamos em torno de 40 minutos, 45 minutos de conversa. Ele falou, padre, estou super bem, obrigado. Eu precisava disso. Eu falei assim, ó, só que não paramos por aqui, porque o transtorno volta. Eu preciso que você volte aqui e você traga a sua história de vida. E aí nós vamos conversar dentro dessa história de vida, já fazendo uma ponte para a psicanálise. Você aceita, já que você me procurou? Padre, aceito. E ali nós começamos a conversar. E foi onde eu falei, eu tenho um projeto que eu tenho aplicado em alguns paroquianos, tenho aplicado em algumas pessoas, tenho aplicado muito em mim mesmo. Eu vou aplicar esse projeto nesse cara. E ali a gente começou a conversar, eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, vamos, a partir da sua história, eu detectei logo lá, num período da vida dele, as chaves todas ligadas para levar ele para esse destempero, para levá-lo, né, para essa situação toda ali, caída, decaída, de desistência, de tristeza, de perda de sentido. E diante disso, eu falei, nós vamos ter que controlar essa ansiedade. Porque se você controlar essa ansiedade, você consegue pensar melhor, agir melhor e resolver melhor as outras situações. E foi aí que a coisa começou dando certo. Então, os passos que a gente precisa ter é entender o que a gente tem. E muitas vezes nas minhas lives aqui, eu vou estar trazendo os problemas em si. Hoje eu quero falar da ansiedade generalizada dentro de um problema que aconteceu. Sem muita teoria, se precisar com teoria, mas eu creio que quando a gente vai exemplificando, vai ficando mais fácil. Jesus Cristo pregou muito com parábolas. Parábolas era uma forma analógica de explicar as situações que ele queria ali chamar a atenção dos seus apóstolos. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu fiz nessa dinamicidade toda? Eu consegui trazer para a vida dele uma realidade profunda de encontro consigo mesmo. Então, um dos primeiros passos que eu pude oferecer, que é o que eu quero oferecer para você hoje, é se reencontrar consigo mesmo. E a melhor forma de se encontrar consigo mesmo é detectar o que você tem. Por que você tem tido essa crise de ansiedade imensa? O que está te fazendo sofrer desse jeito? Nós temos que descobrir isso. E é por isso que estamos aqui hoje. Então, se você já está aqui comigo até agora, faz o seguinte, por favor. É chato pedir? É, mas temos que pedir. Faz a sua inscrição aqui no canal. Vai lá no botãozinho, clica lá de inscrever. Depois vai no sininho, clica lá para você receber as notificações das lives futuras. Mas também curte esta daqui, para poder eu ter um respaldo do que eu estou falando, tá batendo com a vida de alguém. Mas, acima de tudo isso, eu preciso que você manda o link para todo mundo, porque já vai ficar aqui mesmo no canal e tem pessoas que eu tenho certeza que você conhece, que precisa de ajuda e precisa muito de um encontro pessoal consigo mesmo, e esse diálogo aqui que nós estamos tendo vai ajudar demais. Isso mesmo. Pode compartilhar litros, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, compartilha no Instagram, compartilha no Twitter, no TikTok, por onde você quer que passe. Leve essa live para ajudar muitas pessoas. Então, no terceiro momento que eu encontrei com o Dário, a gente conversou muito. Eu até deixei passar o horário, porque eu não tenho esse negócio de ser muito metódico, não. Falei, Dário, vamos conversar. Ele conversou, divergimos muito sobre a vida dele.
E sempre aquele ponto de uma fase da vida dele estava fazendo esses medos todos gerar essa ansiedade, e essa ansiedade levar ele para fobia, ao ponto de querer desistir de tudo. E foi quando eu apliquei na vida dele esse caminho, né? Vamos conhecer o que você tem. Passei para ele todo o projeto que é, né, através da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, dentro dos livros, tudo que aprendi, metodologia freudiana, lacaniana e tantas outras. Passei para ele o que era um transtorno de ansiedade generalizada e dei alguns exercícios para ele em casa ir detectando os momentos em que ele ia tendo, né, as crises, o que fazia ele ter as crises e como ele ia vencer cada crise. E aí apresentei a ele um caminho, né, que mais para frente nós vamos falar muito sobre ele. E ele, hoje, ele fala para muita gente, conversa comigo e diz: graças a Deus eu fui naquela missa com o Padre Zé Tom. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter conversado com ele. E ele, em algumas semanas, estabilizou todo o transtorno dentro de mim. É lógico que nós levamos ali as sessões à frente. De direcionamento espiritual passou para a terapia psicanalítica. E a terapia foi fazendo muito bem para ele, aplicando sempre a direção espiritual. Porque mecanismo de oração, mecanismo de encontro com Cristo, aprofundamento em si mesmo através da oração. E tudo isso foi ajudando. Às vezes você pode ser uma pessoa que não tem o costume de rezar. Às vezes você pode ter uma fé em outra religião. Às vezes você pode ser uma pessoa que nunca rezou, que não sabe nem o que é rezar. Nós não estamos aqui para fazer catequese. Nós estamos aqui para ensinar uma metodologia, um encontro, um caminho para você ter uma paz, mas uma paz verdadeira. Não só um mero descanso, que depois você volta para o dia a dia, tudo acontece de novo. Então é preciso entender que a ansiedade, ela é algo natural na nossa vida. Ela é natural enquanto a gente espera por alguém, espera um dia chegar, espera alguém vir, um encontro. É natural a mocinha estar ali esperando para ver o namorado, ou o namorado esperando para ver a namorada. É natural, a gente marcou, né, uma baladinha para o próximo fim de semana, e hoje ainda é sexta, mas a baladinha vai ser só amanhã, e tudo isso é natural. Deixa de ser natural quando isso começa a afetar o meu dia a dia, quando isso começa a me roubar o sono, quando isso começa a me trazer medos, atrapalhar meus relacionamentos, atrapalhar minha vida, meu coração, quando isso começa a fazer todo um aspecto em que eu não consigo mais ficar em paz. E é por isso que eu quero apresentar para você, bem-vindo ao transtorno da ansiedade generalizada. Quando passa a ser um transtorno é porque virou uma doença mental. Palavra que muita gente não gosta porque acha, liga a pessoas, né, como diz aí, né, em aspas, pessoas dizem de louco, maluco, não é isso. Todos nós podemos ter problemas na cabeça, na mente. E muitas vezes nós vamos precisar de um médico. E o médico para tratar a cabeça da gente, o cérebro da gente, é um psiquiatra. A mente da gente pode ficar muito perturbada, nossos pensamentos, as nossas divagações. E existe a psicanálise que pode te ajudar a arrumar. Sabe quando você tem, e você sai para viajar, vamos lá, você passou aí 20 dias fora, né, viajando, curtiu a doidada, as férias e tal, aí você chega, a casa tá uma bagunça, porque antes de viajar você não arrumou casa, você foi arrumar mala e fez isso e fez aquilo, mas quando você chega tem roupa de cama para lavar, as roupas que trouxe da viagem, casa bagunçada, que você não sabe de onde começar e você fala, putz, amanhã a minha faxineira vai chegar. E aí, quando ela chegar, ela vai saber de onde ela vai começar. E ela vai começar de um ponto que ela achar melhor. E quando você menos esperar, você vai estar com a casa arrumada, com a roupa lavada, guarda-roupa arrumado, roupa passada. E aí você não precisou se preocupar em fazer alguma coisa. Então, diante disso,
O que é importante para nós? É saber que quando aqui está bagunçado, eu tenho que chamar um faxineiro para organizar. E esse faxineiro se chama psicanalista, psiquiatra e psicólogo. Cada um na sua função. Psicanálise e psicologia têm uma metodologia muito parecida, o mesmo tipo de estudo e viés. Um vai por um caminho, outro vai por outro caminho, mas sempre com o intuito de organizar a louca da casa, como diz Santa Teresa de Ávila, que é o nosso pensamento. Eu sou psicanalista e por isso eu estou ajudando aqui a você entender quando você pode estar com isso. Sintomas, eu vou estar sempre falando, são vários. Tem pessoas que suam muito, sudorese, dá muita suadeira debaixo do sovaco, daí começa a brotar coisa na pele. Tem pessoas que as pálpebras ficam piscando, sabe, assim no cantinho, fica piscando. Isso aí é estresse exagerado que a ansiedade causa. E aí tem alguns sintomas mais pesados, que é o taquicardia, que atinge o coração, a perda do sono. Não é que você ficou uma noite sem dormir, não é isso. É todas as noites sem dormir. Tem pessoas que só dormem à base de calmante. Tem pessoas que só vai dormir de manhã. Tem pessoas que não conseguem fechar os olhos. E isso vai desencadeando outras doenças, porque a gente precisa dormir, o organismo precisa descansar naquele repouso noturno. E se isso não acontecer, alguma coisa ruim pode acontecer e levar a pessoa para um caminho profundo, ruim de suas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que quando esse transtorno está na nossa vida, a gente precisa de ajuda. Então, o que eu fiz com o Dário foi isso. Foi levar ele a conhecer, primeiro, a sua tendência ao medo, porque vinha das suas ansiedades. Ficava muito ansioso, com medo disso, com medo daquilo. E isso ia desencadeando nele um caminho de profunda ansiedade, que ele já estava 45 dias sem conseguir dormir. Medicação nenhuma tombava ele. O seu cérebro já estava tão perturbado que até quando ele veio na missa e ele decidiu conversar comigo depois, ele só prestou atenção numa palavra que eu falei, me recordo agora, que deu um salavanco nele e que ele sentiu, e para mim não tem outra coisa que foi Deus falando nele, fala, conversa com esse padre, porque ele tem a solução para você. Então, a ansiedade, ela é preocupante. Nas próximas lives eu vou estar trazendo para vocês os assuntos mais profundos dela, para você poder vencê-la, mas é preciso entender desde já. Se você não se cuidar, você não vence. Não é só pegar e escutar essa live aqui e achar que já está vitorioso, que você não vai vencer. Existem exercícios, existem coisas que precisa saber, existe um monte de mecanismos, não são difíceis, que quando eles se juntam, ele faz a engenharia e aí a gente consegue atingir o nível. E com isso, viver bem, sair bem, cantar bem e não produz mal a ninguém. Casamentos são salvos quando as pessoas entendem que a ansiedade está destruindo, causando sérios ciúmes, falta de confiança, medo de separação. Empregos são salvos, porque muitas vezes acúmulos de tarefa, muita coisa para fazer, agenda corridíssima, e você fica ansioso achando que não vai dar conta, aí acaba não dando por quê? Fica parado no tempo pensando se vai conseguir dar conta daquela primeira tarefa, né? Quantas vidas são salvas de suicídios, de desistência, de se trancar para o mundo. E você quer viver bem, não quer? Você quer a verdadeira paz, você quer harmonia no seu cérebro. Você quer olhar para as coisas e ter uma calmaria no que ela tem para oferecer. Eu sei que você quer. E é por isso que eu preciso que você olhe com propriedade para dentro do seu coração. E a primeira coisa que você tem que fazer é
reconhecer. Eu sofro do transtorno de ansiedade. Eu sofro desse mal. Eu sofro. Não é porque eu sofro que eu sou um derrotado. Já que eu sofro, já que virou um transtorno, agora eu vou pegar as armas que eu puder para voltar para a harmonia que eu gosto e quero viver. E diante disso, é aí que a nossa luta vai ser uma luta de profundidade, uma luta em que a gente vai crescer mediante as coisas que aqui a gente tem para oferecer. Então, é preciso lutar. Sozinho, ninguém ganha uma guerra. Mas quando a gente está indo para um caminho de paz, a gente tem mecanismos, a gente tem lugares, condutores, tudo para nos ajudar, não é verdade? Quando a gente vai viajar para um lugar, não é só ir até lá, você tem que pegar avião, você tem que comprar passagem, você tem que ir de ônibus, chegar lá, Transfix para te levar para o hotel, tem o guia para te levar para passear para os lugares, você tem um monte de artefato, não é só ir simplesmente. Para ir para a paz verdadeira que eu quero apresentar para você, você precisa desses mecanismos. Então, o primeiro passo é reconhecer que você tem um problema. O segundo passo é buscar ajuda. E aqui você vai ter uma ajuda profunda para poder sair desse mal. Diante disso, é necessário também investir em você mesmo. Às vezes a gente compra roupa, a gente passeia, gasta com isso, gasta com aquilo, mas quando chega na hora de investir para sair do transtorno, que precisa gastar com alguma coisa, gastar tempo, sentar, ouvir, rezar, né? Eu preciso investir até o dinheiro, porque às vezes eu tenho que comprar alguma coisa, eu preciso ter a ciência de que isso, cada vez mais que eu fizer, me gerará uma ajuda profunda em que vai me fazer encontrar a paz. Meu irmão, minha irmã, você quer morrer aceleradamente? Você quer viver triste até o fim da sua vida? Você quer passar por doenças que você não passaria? Você quer as coisas ruins na sua vida? Não, a gente sabe que não. Mas se você desiste de lutar contra um transtorno que pode te levar para um buraco sem fim, você está falando, ó, vem tudo isso. Porque o transtorno generalizado, ele causa isso em nossas vidas. E eu estou aqui para decidir com você, para não deixar esse mal fazer na sua vida. Por isso é imprescindível estarmos juntos. É imprescindível você compartilhar esse vídeo, é imprescindível você me ajudar a ajudar outras pessoas, é imprescindível você fazer o seu papel também. Não adianta também só a gente falar e você não fazer. Se você não fizer, é você que se prejudica. Então tudo depende de você. E eu estou aqui para ajudar você a sair desse transtorno. Então chegamos até aqui. Nós teremos mais uma live na próxima semana. Vai ficando atento no meu Instagram. Curte o meu Instagram, propaga o meu Instagram. Pode também propagar essa página. Compartilhe essa live para todas as pessoas. E eu vou dizer para você que toda vez que eu encontro com um irmãozinho, ele me agradece. É tão engraçado. Padre, obrigado. Obrigado, Padre. Quando eu sinto que aqueles medos, quando eu sinto que aquilo tudo vem, eu paro, sento, respiro, pego o meu mantra e vou. E a gente vai saber o que ele fez, o que ele está falando, o que é respirar, pegar o mantra e ir. Porque ele fez esse trajeto que eu chamo de caminho para a paz, onde nós vamos vencer a ansiedade. E nós vamos usar uma grande arma, que é a palavra de Deus. Então, para encerrar, se você tem intimidade com a palavra de Deus, ótimo. Se você não tem, adquire. Compre uma Bíblia da Ave Maria, compre uma Bíblia de tradução católica e assim a gente vai poder conversar muito daqui para frente. A palavra me ajuda muito. Eu mesmo, quando eu preciso de confiança mediante algo que parece não ir bem, eu uso uma frase que está no Salmo 21. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E esse nada me faltará traz uma paz imensa no meu coração, que quando eu menos espero está tudo acontecendo e a ansiedade não toma conta de mim.
Então, brevemente, uma nova história, uma nova pessoa nós vamos trazer aqui, de como ela venceu a crise de ansiedade com esta caminhada que o Padre Zé Tom tem ensinado. Conto com você para divulgar tudo isso que nós conversamos até aqui. Obrigado quem ficou até aqui. Deus abençoe você.